Oi, Gláucia. Oi, Cris. Tudo bom, amiga? Tudo ótimo. Boa noite. Boa noite. Como você está? Graças a Deus, estamos tudo ótimo. Bom, boa Hoje noite, com uma pessoal. chuvinha. Hoje tá frio. Boa Olha noite. como é que eu tô. Olha a minha Tá frio? condição. Não tô vendo. Tá chegando o outono, já chegou, né? Uau. Agora estamos rumo ao Chegou. inverno. Ó, Estamos o pessoalzinho, Lilinha, bem-vindos que estão entrando. deve ter muita da sua turma aí, né? As pessoas que te Estou acompanham. reconhecendo os nomezinhos. A Leila, lá do Sul, a Isolda do Rio. Esse tema é um tema, os raios é algo que cativa a gente, né? Chama, de alguma forma, é muito bom se conectar com isso. É verdade. Saudade. Olha, que legal, né? Muito bom ver o pessoal acompanhando. Boa noite, pessoal. É, é, Gláucia querida, então, já são aqui 8:02, né? Creio que a gente Certo. pode ir começando à medida que as pessoas forem entrando, né? Afinal de contas, é um tema que eu acho que vai render bastante, né? Dá pano para manga, né? Gláucia, querida, então, primeiramente eu queria te agradecer por você ter aceitado o meu convite, né? Eu, como sua amiga, sei do seu tempo, sei que você tem um tempo super corrido, né, com várias atividades. Então, primeiramente, muito obrigada por você aceitar. É um tema que, para mim, para vocês, é um tema muito interessante, né? E como eu coloquei na minha descrição hoje, né? Esses temas que são considerados um pouco esotéricos, né? Na verdade, é porque falta, do meu ponto de vista, um pouco de uma visão um pouco mais cuidadosa, né? Para deixar de ser uma coisa tão mística e as pessoas começarem a olhar como de fato algo que existe em nossas vidas e que a gente pode se aproveitar desse conhecimento, né, para o bem. Então, querida, boas-vindas para você, boa noite. Gostaria de, por favor, pedir para você se apresentar para as pessoas e aí depois a gente começa, tá? Perfeito. Então, primeiramente, eu também devo agradecer, né, de coração mesmo, sou bem grata por esse convite. Agora, em quarentena, a gente também acaba tendo. A gente acha que tem disponibilidade e tem, né? Porque a gente começa também a focar em várias coisas, em estudos, e esse é um estudo que não faz muito tempo que eu me aprofundei, mas é um contato muito forte, né? Então, eu estou como Gláucia, mas tem um nome, né, espiritual que recebi lá no Egito, que é Sarra Adam, que é o meu sobrenome Adam, que significa filhos do sol. E por conta de tudo isso, de lá para cá, muitas coisas vieram acontecendo. Então, de forma geral, eu sou educadora física, trabalho atualmente, né, há 20 anos com o método Pilates, a gente chama de autêntico porque não tem variação nenhuma do original, né, além do original. E também sou terapeuta integrativa, então assim, um dia eu parei para pensar, falei, como professora, né, adoro dar aula, adoro falar, e, e por todo esse processo meu de professora, que venho me ensinando muito, desde a parte física, e que isso foi me levando pelo próprio Pilates, que é mente, corpo e espírito, a integração, eu falei assim, e tudo que eu estou fazendo de um tempo para cá, eu me considero uma educadora da mente e do e Oi, reeducando Gláucia. sempre, Deu uma diga. paradinha. Deu uma paradinha, mas Tô voltou. aqui. Acho que voltou. Eu tô até no meu 4G para evitar do Wi-Fi aí dar uma. Bom, então só recapitulando se cortou, né? Até pensando a respeito de formação e tudo isso, né? Fui atleta, enfim. E hoje eu me coloco, me vejo assim como uma educadora da mente, do corpo e do espírito, né? Então tentando integrar isso, mesmo porque a filosofia do método Pilates a gente trabalha isso através do corpo, da concentração. E aí, os raios é algo que, desde a minha primeira iniciação de Reiki, eu comecei vendo Saint-Germain, e a cada iniciação que eu fui fazendo, eu fui me conectando com alguns mestres que eu nem tinha ideia de quem era, e eu perguntava para minha mestre, quem é? Lá, vai ver se é fulano de tal, né? Então, Sanat Kumara, aí começaram a aparecer todos, e eu sempre tive muita empatia com esse tema,
e tudo chega uma hora da gente aprofundar. Então, eu venho estudando muito, tem muitas coisas que a gente encontra na internet, tem livros, mas estudando tudo isso, que o ano passado eu dei curso e está previsto um curso para esse ano presencial, mas estou vendo a possibilidade do modelo online também. Entrando em meditação, sempre falei, eu sei que isso é uma base, alguém trouxe isso como informação para ter da onde a gente começar a um estudo, e aos poucos eu fui pedindo em meditação para ir recebendo informações, fui levada a certas pessoas, livros, vários documentos que fuçando, parece que tudo pula no colo da gente, né? Então, quando a gente tem uma vontade de querer estudar, conhecer mais, o que traz para a gente um autoconhecimento e os raios sem comentários, né? Nós vamos tentar falar um pouco de uma amplitude enorme, mas a princípio é isso. Sejam todos bem-vindos e que dessa live tenha uma compreensão um pouquinho maior, que não tem nada de um lado esotérico, como se diz assim, não me vem o termo agora, mas é algo muito profundo e nós vamos reconhecer um pouquinho hoje nessa live. Obrigada, Cris. Pessoal, boa noite quem está chegando agora. Vi que minha irmã também está aqui, uma amiga minha lá de Curitiba. Então, bem-vindas vocês, todos que Bem-vindos estão todos. chegando. Então, Glaucia, é isso, né? Um tema extremamente amplo, extremamente profundo e que com certeza daria uma live para cada raio, se a gente fosse, No né? mínimo. Se a gente fosse aprofundar. Então, Glaucia, veja bem, aqui o nosso público, eu creio que hoje vão ter pessoas que nunca ouviram falar desse tema, né? Ou às vezes ouviram, leram algo, e fica então aqui uma proposta para a gente fazer algo um pouco mais informativo e de forma um pouco mais ampla, né? Então, eu queria te convidar para a gente iniciar essa nossa conversa, assim, você contando um pouco para a gente como que é a origem disso tudo, né? De uma forma um pouco mais sucinta, um pouco mais dessa Sim. cosmogênese desses raios, né? O que são esses raios, né? Primeiramente. Então, até em cursos, né, as pessoas perguntam, desde quando existem os raios, né? E assim, as bibliografias voltadas para isso mais profundamente vêm de uma base da teosofia. Então, a gente tem que ler os livros da teosofia, que não são tão simples, né? É, Mas é Blava- algo assim, a grosso modo, para todo mundo compreender, antes da nossa existência, de a gente existir como ser hominal, vamos colocar assim, os raios vieram antes de tudo existir, né? Tanto é que no quarto momento da criação, que corresponde ao quarto raio, o planeta, o mundo tinha sido criado, e aí a gente tem uma referência até aos sete raios, né? Então, antes de o mundo ser mundo, de a gente ter esse conhecimento de mundo ser mundo, é por conta dos raios que hoje estamos aqui. Então, por um estudo mais profundo, e que tem muito para aprofundar, nós passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, e hoje estamos com o hominal, né? E tudo isso tem uma projeção aonde a gente recebe essas informações, repetindo de novo, desde que o mundo é mundo. Então, hoje a gente faz o caminho de baixo para cima, reconhecendo os raios, o que significa o primeiro, o segundo, de que raio eu sou, que cor, mas com quem que eu tenho que me conectar, o que é isso, né? Para resumir toda essa informação que é bem profunda mesmo, então a gente só tem que partir de uma questão que os raios estão nos influenciando todo o tempo, desde a primeira encarnação nossa, mas vamos colocar no momento atual. Então, a gente já tem contato com tudo isso e, na verdade, a gente tem todas essas partículas de todos esses espectros de luz que correspondem às cores do arco-íris intrínsecas em nós, nas nossas células. Então, na verdade, tudo que existe faz parte de cada um de nós bem intrinsecamente. Então, quando a gente começa a fazer o estudo disso para tentar compreender, na verdade é só a gente relembrar, porque como isso está tudo intrínseco dentro da gente, a gente começa com um estudo teórico, o que é isso? Mas como é que eu me conecto? Quem são os mestres, né? Faz um processo de baixo para cima,
quando nos cursos, né, trabalhando um raio, eu trabalhava, né, um raio por semana, mas pode ser até um raio por mês, para a gente internalizar bastante isso, que são baseados por uma referência nossa de a gente poder trabalhar com isso agora, e que é muito bem-vindo, porque são virtudes, de novo, que nós todos temos, mas ao entrar em contato, seja pelo visual, pela leitura, por uma meditação, por decretos, apelos, né, que tudo isso está vinculado à fraternidade branca, ou que a gente chama a grande loja branca, que existe desde lá de trás dos primórdios, antes da Lemúria, da Atlântida, e que vem acompanhando eles, os mestres de forma geral, ascendidos, né? Eles estão perto da gente desde então, porque eles creem 100% na humanidade. Então, nós estamos num momento hoje planetário muito importante e que, novamente, eles estão mais próximos, no sentido assim, só olhar para cima, se você quiser se conectar, nós estamos aqui. Assim como o Mestre Jesus, como todos os seres de uma devoção que a gente possa ter, né? Mãe Maria, que corresponde, a gente tem a correspondência dela pelo quinto raio, que é o raio da cura. Então, isso são referências separadamente para a gente ter uma compreensão do que, na verdade, nós somos em essência. Porque hoje nós estamos de um jeito. Então, em relação do que as virtudes traz para a gente, é uma forma da gente ir frente a essas virtudes como o amor próprio, como purificação, mais disciplina, sabedoria, né, conhecimento, mais concentração, que também traz do raio verde, do raio amarelo. A gente vai trabalhando esse conhecimento por um autoconhecimento. Então, é uma forma muito prazerosa, lógico que nem todas as pessoas se conectam com decretos, de fazer decretos e tudo isso, e não necessariamente necessita de fazer isso. Na verdade, eu falo, de repente, quando você sabe a virtude do primeiro raio, vamos colocar, que é o raio azul, mas tem outras, eu vou dar bem o beabá, porque isso depois se mistura, você fala, não, peraí, um autor fala isso, outro fala aquilo, e na verdade é só para a gente compreender que a gente é esse todo. A gente é um complexo de todas as cores e que em determinadas fases da nossa vida a gente tem predominâncias de um e outro, e segundo também, né, os estudos, a cada encarnação a gente vem com uma referência de um raio para ser trabalhado do que ficou um pouco para trás. Né? Então, o primeiro raio, por exemplo, trabalha a fé, trabalha a coragem, ele é muito relacionado para coisas do trabalho, quando a gente quer mudar uma trajetória, ou precisa de alguma ajuda, no sentido de a gente fazer uma conexão um pouco mais intrínseca para desenvolver um trabalho, um emprego novo, algo do tipo, né? Então, por exemplo, se eu não tenho fé, se eu não tenho confiança, é um raio, independente do raio que eu sou, que isso aí vai dar muito o que falar, né? Eu posso acessar e me conectar com qualquer raio de acordo às virtudes que ele traz. Amor próprio, por exemplo, o raio rosa. Então, nós temos essa deficiência de amar um pouco mais a nós mesmos, né? Então, o raio rosa é para toda a eternidade, não só para nós, como para todas as pessoas. Então, só de eu falar assim, me conecto agora com o raio rosa do amor. Pela minha intenção de comando, seja verbal ou seja mental, automaticamente isso acontece. Então, não precisa de grandes coisas para a gente começar a ter acesso. O que necessita simplesmente para qualquer coisa, não só disso, é a vontade. A vontade é a intenção. Que vontade eu tenho de me melhorar em tal e tal circunstância? Então, tem um treinamento para isso, né? Não vou dizer um esforço, porque tudo que é um esforço é desagradável. Mas quando a gente sente de dentro, que vem uma coisa de dentro para fora, eu falei, agora eu vou arregaçar as mangas e vou me trabalhar, é uma forma muito amorosa da gente se trabalhar. Glauco, antes da gente só continuar, algumas pessoas aqui perguntando, eu já respondi, mas vou responder também por aqui, né, ao vivo. O tema da live hoje são 7 raios cósmicos, tá? A gente está aqui abordando para quem chegou, perguntou, não sabe. A gente está abordando esse tema de uma forma um pouco mais geral, tá bom, pessoal?
Acho que vale, né, Glaucia, a gente falar o seguinte, quando eu pensei nesse tema e pensei em você para vir, sabendo que você estuda isso já faz um tempo, você se dedica a esse conhecimento, eu fiquei pensando, né, que é o que a gente acessa quando a gente é, começa a estudar as ciências ditas ocultas, né, esotéricas, que a gente começa a chegar num certo nível de entendimento que é o seguinte, todo esse conhecimento tudo que são as ciências naturais e que hoje a gente vê aí dispersa em graduações, em linhas, diversos conhecimentos, um dia na nossa história da humanidade, isso já foi estudado tudo junto. Era um grande arcabouço de conhecimento que era dado, que era passado mestre por mestre, né? Então, isso ao longo da nossa história da humanidade, isso foi se segregando, né? E a gente vê aí muitos tipos, né, de conhecimentos e linhas de conhecimento que às vezes até brigam entre si, né? Mas que, na verdade, tudo vem de uma base só. Então, eu acho importante colocar isso, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente, que talvez ainda não pararam para pensar, mas que esse conhecimento dos raios, quando a gente puxa um pouco, começa a vê-los, a enxergá-los, do ponto de vista também, começar a fazer as analogias com a física quântica, com tudo o que traz com relação ao estudo das frequências, a gente entende a importância disso, do que você acabou de falar, dessa conexão, seja por mente, seja verbalmente também, né? Com essas frequências, né, da natureza. E aí, Perfeito. Glaucia, eu queria entrar na nossa segunda parte, né? Que seria um pouco. Você falou dessa nossa conexão, que ela pode ser tanto mental, como ela pode ser também verbal, por decretos e tudo. Então, trazendo isso para a nossa vida prática, uma vez que eu conheço os raios, eu sei que eles existem, sei também um pouco das aplicações deles, como que eu trago isso? Como é que é isso na minha vida prática, no dia a dia? Na vida prática, por exemplo, a gente tem duas referências, né? Tem uma linhagem dos Estados Unidos que eles modificam um pouquinho o dia mais intensificado dos raios, tá? Que eu, sinceramente, eu não me afinizo com essa linha, eu já me afinizo com a linha que sempre, quando eu já entrei em contato, que é o primeiro raio sendo no domingo, o segundo raio, o dia mais intensificado do raio amarelo, o terceiro raio, a terça-feira, raio rosa, hoje, quarta-feira, seria o dia mais intensificado do raio branco, na quinta-feira, o raio verde da cura, né? Então, seguindo os dias da semana como sendo o primeiro dia, o domingo, na sexta-feira, o raio rubi dourado, e no sábado, que é o sétimo dia, seria a chama violeta, né, de Mestre Saint Germain, regente da nossa era de agora, né? Então, independente, o que a gente pode começar a, de repente, para começar a entrar em contato com isso, cada dia da semana, por exemplo, hoje é quarta-feira, o que tem do raio branco que eu poderia. Bom, raio branco, a gente sabe que é a soma de todas as cores. Desde eu me envolver numa bolha de luz branca, independente se eu sei a hierarquia, porque cada raio tem uma hierarquia, desde o seu diretor e que vai descendo, o arcanjo Elohim, anjo tem uma referência até chegar na gente. Então, por isso que nós somos partículas de tudo isso. Então, por exemplo, todos os dias eu faço essa conexão, né? Para mim já virou um ritual, né? De na quarta-feira me sintonizar com o raio branco. Então tem desde meditações pequenas, como no YouTube, né? Tanto no YouTube como no Google a gente acha isso de forma fidedigna, de decretos do raio branco, para diferentes seres desse raio, por exemplo, Serafis Bey, eu me conecto com isso, enfim, mas todos os raios, ele tem infinitas formas da gente trabalhar com decretos, apelos, adorações, tem livros em PDF para a gente baixar, então isso é acessível a todas as pessoas e que, por a gente desconhecer, mas quando a gente de repente entra em contato, você fala, nossa, que universo maravilhoso. Independente da quarta-feira hoje ser o dia do raio branco, intuitivamente ou por uma condição, por exemplo, a gente sabe que o raio verde ele está relacionado com a cura, com a verdade e com a justiça, né? São dois raios, acho que é importante falar isso, que nós estamos sendo bastante
tem bastante interação no momento atual. A chama violeta, por conta do regente, né, da era de Aquário, que é regido pelo o raio violeta de Mestre Saint-Germain, e bem grudadinho a ele vem o raio verde da cura, da verdade e da justiça. Então, se a gente olhar para a realidade de hoje, de tudo que nós estamos vivenciando, faz total sentido, porque tem muitas verdades vindo à tona. Nós estamos num processo de transição planetária agora, praticamente entrando realmente na era de Aquário, na era de Saint-Germain. Nós viemos, perdão, do sexto raio, que foi a era anterior, que foi a era de Peixes, que era o raio da devoção, que tem como referência o raio rubi dourado, que foi de Mestre Jesus, que tentou, no momento dele, fazer uma unificação dentro do que corresponde às religiões hoje, né? A unificar a humanidade porque somos todos um. Então, na verdade, nós fomos preparados para hoje entrar nessa era de Aquário. Então, por conta da transição, a chama verde ela está muito muito atrelada, que é do mestre Larion, que tem a ver com a ciência, né? Ciência, saúde. Então, o que a gente tem hoje? A ciência combinando com a espiritualidade. Então, se a gente estuda os raios e repara no momento atual, você fala, gente, faz todo sentido, né? Que raio que está predominando mais? Então, nós estamos nesse processo. Raio violeta vai ser, né? Daqui um tempo, além do raio verde, pode ser que tenha uma outra. Tem algumas informações que em 2025 nós vamos ter uma referência muito forte do raio branco, que é da pureza, da ressurreição, e é o raio que leva à ascensão, né? Então, purificação, disciplina. Então, nós vamos entrar num outro contexto e que faz todo sentido, assim como o momento que cada um está hoje, né? Então, eu sei que tem mais perguntinhas, e se alguém tiver perguntas, alguma coisa, o que não tenha ficado claro, por favor, tá? Isso. E, Gláucia, eu sei, né, assim, que quando a gente começa a ler essas coisas, a gente fica curiosa para ficar sabendo mais e mais. E a gente se depara, né, com muitas literaturas, enfim, muitos livros, né, às vezes algumas coisas dissonantes, né, e às vezes quem não conhece muito pode ficar na dúvida. Então, eu gostaria depois também, se você pudesse dar alguma literatura, assim, que você, dentro do seu caminho de estudo, né, você pudesse dar para alguém que tem curiosidade como referência, seria uma boa opção. Outra coisa também que eu já ouvi falar é que a gente pode calcular, né, por meio de data de aniversário e tudo, a qual raio nós estamos sobre maior influência, né? Porque, como você bem falou, nós estamos sobre influência de todos e podemos nos conectar com todos. Porém, alguns deles, ou um, né? Ele meio que rege, né, a gente. Como que é isso? Olha, Cris, esse é um desafio bem interessante, mas uma referência da primeira vez que eu ouvi falar disso faz uma relação com o dia da semana que você nasceu. Então, isso está lá na tua certidão de nascimento, mas independente, hoje a gente tem o Google, né? Então é só colocar a tua data de nascimento, o ano que você nasceu, no Google mesmo, vai aparecer o calendário do ano que você nasceu e você tem a referência, se você não sabe o dia da semana, é uma das referências que a gente tem de que raio que nos rege, né? Eu nasci numa quarta-feira, então hoje é o Eu meu na dia, segunda. seria o dia mais intensificado, né? Para mim faz todo sentido também por aí, porque o Raio Branco, o Chorran, que é o diretor, é o Serafis Bey, e eu já desenhava um faraó, né? É uma das representações de Serafis Bey, que o templo etérico, então cada raio tem um templo etérico que está espalhado pelo mundo, tá? Então, do quarto raio, Serafis Bey, o templo etérico está em Luxor. Então, até hoje a gente tem o templo, que ele corresponde, você vendo de cima, ao corpo humano. Então, tem a ver com a cura, tem a ver com a purificação, o estudo do corpo em partes, cada salão ali era todo dedicado a um trabalho também metafísico, né? E que, na verdade, essa energia do templo que um dia existiu, ele está num campo etérico, vamos colocar assim, ele está num patamar mais elevado. Então, é uma energia fantástica, né?
como Monte Shasta, o templo, né, da chama violeta, entre outros, que a gente pode se conectar também com isso. Então, o dia da semana é uma das referências. Depois, tem um outro cálculo que a gente pode fazer através da data do nosso nascimento, né? Então, o dia e o mês e o ano, ele tem uma correspondência, e quando você soma isso, também dá outro raio, vamos colocar assim. Então, por esse estudo, a gente tem o dia da semana e mais pelo menos uma influência de 5 raios predominantes. Um vai trabalhar dentro desse cálculo a questão da minha conexão de alma, a minha sabedoria, por onde que está, pelo cálculo, por onde que eu tenho que alcançar a minha sabedoria. Então, são informações que quando, por exemplo, eu tenho influência do raio violeta, tenho do terceiro raio, que é o raio rosa, quando se soma também, às vezes ultrapassa de 7 raios, a gente reduz no número dentro desses 7 raios, porque a gente tem 12, 24, isso ao tempo do processo evolutivo, tem uma combinação desses raios que vão vindo outros seres para somar em todo esse processo. Mas o primordial, que eu acho que já dá para cada um estudar e ler um pouquinho, um site que eu acho bem bacana, que muitas coisas eles tiram desses livros da teosofia, chama Alquimia da Alma. É um sitezinho bem completo, eles até oferecem algum curso lá, nunca fiz, mas quando eu fui construindo o meu curso, as apostilas, eu me baseei bastante pelas coisas que eu tinha e por esse site que batia bastante coisa, né? Mas tem muitas informações que esses raios, por exemplo, pelo estudo da teosofia de Alice Bailey, mudam completamente as cores, a configuração de qual é a relação com os nossos chakras, que são os nossos centros energéticos, que ficam logo uma camadinha acima do nosso corpo físico, que na verdade esses chakras, para quem não sabe, é onde faz a conexão com tudo que existe. Né? Quando a gente escuta uma música, nossa, essa música me toca, nossa, como é bom para eu relaxar, como me deixa em paz. Por quê? Por causa desse campo eletromagnético que a gente tem e a gente vai captando isso. Então, através dos raios, pelas virtudes, eu sou do raio branco. Mas hoje, por exemplo, de repente, sempre eu sou muito conectada com o raio verde, não aparece nesses meus cálculos, né? Tem um outro estudo, por exemplo, eu estou com 45 anos, eu estou dentro do ciclo cósmico, eu também estou num outro processo. E que isso, como a Cris falou, você vai juntando uma coisa com a outra, porque tudo leva para um único lugar, a fonte, né? A Deus, quando fala, o que você quer dizer como fonte? É a criação, a Deus, o que você tem como uma referência do mais alto grau, que nós somos fractais disso. E todo o nosso trabalho, no processo reencarnatório, no processo de vida após vida, é ir se lapidando para um dia voltar para da onde viemos, voltar para a essência desses raios, que é a fonte, por isso que a gente fala de mestres ascensos. A trajetória de todo ser humano é ascender. Pode ser nessa vida, pode ser daqui outras 10 vidas. Por exemplo, amanhã é um dia muito importante, que é o Festival de Wesak, que significa maio, e é correspondente, é o dia de aniversário praticamente de Buda, que foi o primeiro ser a se iluminar, a ascender, e ele teve 108 vidas para ascender. Aí tem uma conexão também com o Japamala, porque que se faz 108 vezes. Tá, né? Então, são muitas informações que vão chegando, você fala, nossa, mas faz sentido. É uma verdade absoluta? Não. É uma verdade de uma realidade, de um universo sem fim que a gente vem estudando. Então, para vocês saberem, procure o dia da semana. Nesse linkzinho, o site que eu falei para vocês, vocês colocam lá. Se de repente deu quinta-feira, vocês vão lá, se põe quinto raio, vocês vão ver todas as características, todos os sites que correlacionam com os raios. Vai estar lá, com certeza vai aparecer esse Alquimia da Alma. É extenso, porque vai te dar desde o diretor divino, o Elohim correspondente, o arcanjo, o anjo, e que você pode fazer conexão com isso. É muito legal, vale a pena. Vai chamar, aí vai aprender o nome de todo mundo, vai poder chamar o nome de todo mundo, vai ser bom demais. Ô, Glaucia, Cris, só para não ficar aqui dentro disso. Uma outra forma que também que a gente se conecta com isso
Dentro da teosofia tem todo um estudo, mas assim, que tem uma característica nossa física que tem uma correspondência com o raio. O meu padrão mental pode estar relacionado a um outro raio. E o meu padrão emocional, hoje, Gláucia, completamente vai ser diferente de uma época atrás e para frente. Então, o que eu quero dizer? Que pela intuição, além de toda essa referência de datas de nascimento e dia que nasceu, por exemplo, eu sou do raio branco, mas eu estou muito conectada com o raio violeta. Por algum processo, são nuances que a gente tem, porque a gente tem tudo isso. Então, o lado intuitivo nosso, quando a gente começa a descobrir as virtudes, quais são as coisas que a gente tem que trabalhar, você fala, olha, o que fala desse raio das virtudes faz sentido com o meu momento agora. Então, possivelmente, você está com, com esse raio um pouco mais predominante, que é o que fala a teosofia. Eles não se baseiam por, você nasceu em tal dia, tal raio. Tá? Então, uma outra referência também. Interessante. Inclusive, até também vou. Todas essas sugestões, Glaucia, que a gente está colocando aqui, o site que você falou, de repente, se você lembrar mais de alguma referência, alguma literatura, eu coloco depois ao final, disponibilizo para as pessoas num post que eu sempre faço de agradecimento final, tá? Eu também já vou dar uma dica aqui de um livro que eu gosto muito, que é de um físico que ele tem 2 tomos, 2 livros relacionados à psicodinâmica das cores. É interessante para entender, começar a entender a base também. É Psicodinâmica Bacana. das Cores, do Osni Ramos. É um físico brasileiro, muito bom. Aqui tem Legal, uma não conheço. pergunta. Você conhece esse livro? Não, não tenho. Vou pesquisar, mais coisa Muito para a gente bom. agregar. É lindo. Olha, tem uma pessoa aqui chamada Leila, que eu não conheço, ela está fazendo a seguinte pergunta. Então, o que fizemos e praticarmos hoje terá reflexo positivo em 2025 ou ao contrário? Sempre. A intenção nossa, nós estamos falando hoje pela referência dos raios. Isso é para o resto da nossa existência, né? Dessa vida, vamos colocar. Com certeza o que a gente faz hoje, na verdade, nós vamos trabalhando todas as nossas, vamos colocar como deficiências, como karmas que a gente assumiu. E a partir do momento que eu entro, assim como o Ponopono também tem essa propriedade, como outras técnicas e terapias também, porque tudo faz parte de um todo, os raios, ao você decretar, ao você entrar em contato com eles, automaticamente, por você estar em contato com isso, além deles se aproximarem mais, eles vão removendo véus nossos para direcionar para a nossa verdadeira missão, do que as pessoas falam, qual é a minha missão, né? Então, ao me conectar com isso que nós estamos falando hoje, entre outras tantas coisas, é uma forma, e eu reconheço isso forte, porque tem acontecido com uma velocidade muito grande, por conta do quê? Da minha dedicação, da minha vontade. Para mim, eu tenho uma convicção em relação a isso, porque é muito forte. Você fazer uma afirmação, um decreto que a gente usa, o eu sou, né? Que o eu, vocês vão ver muito isso, entrar em contato com isso. O eu é o pai e o sou é a mãe, quer dizer, o nosso pai universal e a nossa mãe terra que nos abraça. Então, nós somos isso, nós somos o espírito, né? O espírito eu, o pai, filho e espírito santo, que é a trindade, a chamatrina, e aí vem um monte de informação em relação a isso. Mas cada vez que, por exemplo, eu mantro o eu sou, naturalmente eu falei, eu sou as virtudes do raio verde, vamos supor. Estou dando um exemplo. Porque tudo que eu ponho na frente do eu sou, de certa forma eu estou manifestando. Quanto mais intenção, quanto mais concentrada eu tiver nisso e de entrega realmente, mais rápido a gente tem retorno em relação a isso. Então isso começa a fazer, quando a gente começa a ver resultado, porque a gente é meio São Tomé, né? Tem a coisa do ler para crer, né? Tudo a gente tem que praticar para ver qual o efeito que causa isso na gente. Eu posso garantir para vocês que o efeito é 100% positivo e para cada um vai despertar alguma coisa que vai direcionar para um estudo, para alguma outra coisa, dentro daquilo que a gente tem que realizar, deve realizar, escolheu realizar, melhor dizendo. Queridos, então, olha só. Se vocês tiverem perguntas, podem ir fazendo. O tempo passa bem rapidinho, Glaucia. A gente já está aqui chegando aos nossos 40 minutos já, né? Rápido passa. E, enfim, a gente comentou desde o início, né, que são muitos os raios e que numa live só não dá para a gente falar de todos. Mas eu creio que a gente pode iniciar, eu acho que dá para a gente fazer aqui, se você concordar,
passar rapidamente pelo significado, pelo menos dos 7 principais? Um breve significado Sim, sim. acompanhado de um geral? Pode ser? Sim, eu vou pegar aqui, que é uma referência para vocês, baixe em PDF, chama Livro dos Decretos, tá? Eu vou me basear por eles, então, se vocês perderem isso, tá bonitinho lá, é um livrão grandão, que não tem disponível mais, infelizmente, em papel, né? Mas uma referência bem interessante. Então, o primeiro raio, como eu já tinha falado da fé, da confiança, o primeiro raio é a consideração do azul e cristal, né? Que é a vontade de Deus, é o primeiro raio da criação, né? Da fé, do poder, o poder para a gente trabalhar agora um empoderamento de nós mesmos, né? Então, aos poucos a gente vai compreendendo o que são essas virtudes, de que forma a gente tem que trabalhar. É o raio da proteção, da determinação, quando eu preciso de determinação para alguma coisa, opa, vou apelar ao raio azul, por exemplo, tá? A unidade, confiança, algo que a gente precisa trabalhar bastante, ordem divina, governo divino, tá? O segundo raio, que é o amarelo, ou também chamo de amarelo dourado, traz a sabedoria. Vamos pensar numa sabedoria do que a gente tem enquanto espírito em essência mesmo, né? E cada vez que a gente se entra em contato com isso, isso vai abrindo. Iluminação, a percepção, né, é um raio muito relacionado com professores por causa da comunicação, né? Tem Pensado a ver do. também com... Oi? Desculpa. Eu já ouvi falar, eu fico na dúvida se o meu raio é o azul ou o amarelo, porque já me falaram que eu tenho esses dois mais fortes, né? Uma relação, além de você saber o dia que você nasceu da semana, Segunda. se conecta com, leia as virtudes, as considerações do raio, do primeiro raio e do segundo raio, e veja qual que você se identifica mais. Porque nós temos todos. Então pode Uhum. ser que em um momento seja mais o primeiro raio, depois num outro momento mais o segundo. Na verdade, quando você começa a ler, fala, eu tenho um pouco disso, mas está mais latente isso. Então é por isso que nós somos de todos, né? Então, para falar, não, eu sou do raio tal, né? Neste momento, nós estamos com uma frequência. E por conta da nossa busca, das nossas meditações, do que a gente busca, isso vai sendo trabalhado de acordo também com a nossa missão, do que a gente veio colocar, né? Então, como orador, né, que nem eu sou professora, tem uma característica muito grande do raio, do segundo raio. Eu não nasci na segunda-feira, mas tem uma referência dentro desse estudo da data de nascimento que aparece o segundo raio, né? Mas Então, em determinados eu momentos nasci na segunda, então, de fato, eu tenho o amarelo é tem, bem forte em mim, mas o azul também tem influência forte. tem, tem bastante. O amarelo também traz a questão da intuição, né? Porque tudo que trabalha com a questão da terceira visão, né? Dessa questão mental, o estudo, a questão do meditar, do orar, do se recolher um pouquinho, essa intuição que todo mundo tem, mas ela vai se desenvolvendo ao longo do processo e do tanto que a gente se dedica para trabalhos mais intrínsecos, vamos colocar assim. E os raios, eles levam a isso. O terceiro raio, o raio rosa, né, da terça-feira, logicamente a gente já pensa no rosa do amor, o amor divino, mas principalmente o amor por nós mesmos, porque no sexto raio nós vamos falar de amor incondicional, que também se fala no raio rosa, mas para eu poder amar incondicionalmente, eu preciso amar a mim mesma. E a gente tem uma dificuldade em relação a isso, até de compreensão do que seria, né, essa questão do amor próprio, né? A adoração, a tolerância, né, também correlaciona com a abundância, a harmonia, consolo, né? Então, o rosa é algo que deixa a gente gostosinho por dentro, né? Então, ele sempre tem que ser, a gente sempre tem que entrar em contato com isso e emanar isso para as pessoas, principalmente no momento atual, né? Então, todos, a gente faz uso de todos. O raio branco de hoje, né? Que traz a pureza, que traz a esperança, a ressurreição. Então, a ressurreição, assim, nós estamos todo dia nascendo de novo, né? Terminando uma história, começando outra. Então, isso é uma ressurreição, um renascimento, que leva, né, a uma ascensão, a um plano imaculado, né? Então, é um desenvolvimento bem grande aí. O raio verde, adoro o raio verde, mestre Hilarion, né? Traz a verdade,
a cura em todos os níveis, não só em nível físico, mental, emocional, né? A gente precisa trabalhar muito o nosso mental e emocional para não manifestar nada no corpo físico e para a gente conseguir ir acessando camadas mais elevadas, acessar quem somos realmente, em dimensões mais elevadas, porque todos temos nossas partezinhas lá para cima, tá? O raio verde também muito importante para a concentração. Então, a quantidade das pessoas num piloto automático com dificuldade de concentração. Então, é um raio que realmente a gente precisa entrar em contato, se possível, todos os dias, independente do dia que nasceu, tá? O raio rubi dourado, sexta-feira, né? Traz a paz, a graça, a devoção, a abnegação, que é assim, o amor abnegado. Eu doar algo, fazer algo, tudo que eu faça, eu não vou esperar nada em troca. Então, essa é o verdadeiro estudo e prática que a gente tem que ter diária no mundo atual, como ser humano, para a gente amar incondicionalmente, né? Ver as coisas de uma forma como Jesus viu, né? E passou por tudo que passou para nos salvar, né? Então, tem a ver com a misericórdia, né? Divina também cura, todos estão atrelados à cura, porque a combinação de todas essas virtudes, elas vão levar à nossa cura total, né? E planetária. Então, ele está relacionado com essa prestação de serviço. Eu faço isso como a live que nós estamos fazendo agora, sem esperar nada em troca, faz pelo amor mesmo, pela vontade. Falei, não, bacana, vamos lá. E isso é muito legal, porque os retornos que a gente tem são fantásticos. E, por fim, o raio violeta, o sétimo raio do sábado, misericórdia divina, né? A gente lembra muito de Mestra Kuan Yin, que é a deusa da misericórdia, que já ascendeu há muito tempo, mas está junto com nós aqui, porque crer todos esses seres emociona bastante quando a gente começa a estudar e fala, nossa, eles já, por estarem ascendidos, já não precisavam mais estar aqui, né? E todos eles, quando a gente começa a estudar, você fala, não, a gente crê na humanidade e nós estamos junto aqui, então, precisando, nós estamos aqui. Então, é um trabalho, assim, que a gente deve replicar, que é maravilhoso. E terminando, né, o raio violeta. É o raio alquímico da alquimia, né? Saint Germain é o alquimista de primeira mão, né? Trazendo a purificação, o perdão e a transmutação de tudo que a gente necessita transmutar em todos os aspectos, com a ajuda de todos esses raios, se for o caso. E Pois assim é. concluímos 7 raios. São muitos raios, são muitos saberes, são muitas correlações, né, Glaucia? A gente sabe que Muito. os raios, a Glaucia falou só de 7, porque nós temos aqui o tempo um pouquinho restrito, né? A gente tem aqui ainda uns 15 minutinhos para terminar, mas é interessante, pessoal, vocês que têm algum tipo de curiosidade, né, com relação a aprofundar, vocês vão encontrar, tanto nessas referências que a Gláucia passou, como em outras também que vocês possam vir a ter contato, que todo esse conhecimento dos raios, eles podem ser correlacionados, né, Gláucia, com o mapa astral, com a numerologia, com os anjos, né, com toda vários tipos, né, de hierarquia. Gláucia, como a gente ainda tem aqui, assim, eu acho que vai dar. A gente tem um tempinho aqui relativo. Será que você poderia fazer essa correlação dos raios com os anjos? Que eu acho interessante também. Cada anjo, né, cada espectro, cada cor, ele tem uma referência de anjo e arcanjo, por exemplo, né? Na verdade, cada hierarquia, por exemplo, quando a gente faz algum tipo de pedido, quando a gente faz as iniciações, quando a gente estuda mais profundamente, cada ser dentro dessa hierarquia, ele corresponde, ele atende de uma forma, né? Então, na verdade, quando a gente, independente se a gente sabe o anjo de cada um, né, que nem eu não vou me lembrar de todos, para mim me marcam muitos mais os arcanjos, por exemplo, o arcanjo Miguel, né, do raio azul, né, arcanjo Rafael do raio verde, então arcanjo Jofiel, né, do raio amarelo, Astré e Pureza, que são Elohims, né, o arcanjo
Arcanjo Gabriel, né, que é do raio branco. Ah, do raio rosa é Samuel e Fé. Então, e vocês vão ver que quando vocês começarem a estudar, tem algumas bibliografias, perdão, que modificam um pouco os nomes, né? E, na verdade, tudo faz parte desse mesmo espectro, né? Do raio verde, né? Arcanjo Rafael, Mãe Maria, né? Muito presente, que foi mãe de Jesus, né? E ascendeu e hoje faz parte disso, né? Tem uma hierarquia enorme, que é muito legal se conectar com isso eu aprofundo nos cursos, então não é algo que eu me conecto 100%, porque se você se baseia pelo Choran do raio, Hilarion, e às vezes vem uns mais fortes em termos de nomes, né? Os elementais, porque dentro de cada raio tem Elohim, né? Tem o arcanjo, tem o anjo, tem todos os elementais correspondentes a toda a hierarquia. Então, quando a gente acessa, na verdade, você entra em contato com todas essas esferas. E quando eu peço, por exemplo, uma ajuda, por exemplo, pelo raio verde, dentro da minha necessidade, porque eles sabem qual é a nossa necessidade, vem nos ajudar os infinitos seres de cada hierarquia, de cada raio, né? E que, na verdade, a gente pode acessar até por uma empatia, Arcanjo Rafael. Estou falando dos arcanjos porque a maioria das pessoas já ouviram falar em Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, Arcanjo Uriel, né? Que é do raio rubi dourado, que ele é muito importante para a situação de emergência, né? E dentro do estudo de anjos, quem trabalha também muito legal com isso é a Mônica Bonfilho, né, que tem livros, best-seller e tudo isso. Eu me conecto mesmo mais com essa questão das virtudes dos raios, né? E aí também em curso a gente desenvolve isso, por isso que demora mais de 2 horas, um curso só de um raio, se a gente for falar de tudo que a gente quer correlacionar com a numerologia, com o chakra, qual o planeta correspondente, qual é a frequência, por exemplo, qual a concordância que tem o primeiro raio dentro da astrologia, tem a ver com o signo de Áries. Então, tudo, como a Cris falou no início, está tudo interligado e não tem nada separado. Se eu sou do raio branco, eu só tenho que me conectar com o raio branco. Não, porque nós somos uma junção, uma união de tudo isso. E que pode ser que num dado momento teu quando você acorda de manhã, você se conecta com algum anjo, com algum deva, né? Tem vários seres, a hierarquia é muito grande dentro do raio violeta de todos. Então, por isso que é interessante para quem quer. Começa lendo aos poucos, como eu falei, esse site ele é bem bacana porque ele fala um pouquinho de toda essa hierarquia e que você, ao ler, ao estudar aquilo, você vai ter uma conexão mais com uma coisa, mais com outra e é por aí que tem que ir. A gente tem que se dedicar muito, independente das bibliografias e tudo isso, ao sentir, né? Então, quando a gente para ouvir o nosso coração, às vezes vem uma cor, às vezes vem o nome de um anjo, às vezes vem o nome de um arcanjo, né? Os anjos, se a gente pensar nos 72 anjos, né? Os nomes de Deus, dentro do estudo da fraternidade, também cada anjo, como o arcanjo Gabriel, também tem dentro do estudo da Cabala, vamos colocar assim, tem uma referência com as letras de fogo, que também faz uma conexão com o anjo, aí seria um estudo mais aprofundado com o anjo, que a numerologia também estuda, faz essa correlação e que é muito legal. E aí cada um tem que se sintonizando com os raios, mas o que dos raios, de repente, para mim são os raios, mas de repente para cada um de vocês tem um anjo. Nossa, eu estudo Cabala, eu tenho uma referência de tal coisa, eu tenho uma empatia com isso. É por aí que tem que aprofundar, porque é aí aonde a gente vai se autodescobrindo através de todos esses infinitos ensinamentos que tem disponível para todos nós. Mas o primordial é a gente escutar o nosso coração, de repente praticar alguma coisa disso que foi falado hoje e sentir. Tem vários decretos nesse mesmo site, no final de cada raio, tem decretos, tem apelos que vocês podem experimentar, recitando, lendo, né? E assim, e ver como é que eu me sinto com isso. Fez bem, não fez bem? Nossa, que profundo, nossa, me conectei. Né? Então, essa é a dica que eu tenho que dar para vocês em relação
a esse primeiro contato com os raios, e que para cada um isso vai ter uma profundidade, ou não, né? Só um conhecimento e vão se aprofundar em outras coisas, mas é um caminho fantástico. Olha, eu diria, né, Glaucia, que assim, quando a gente começa com uma pontinha assim de um conhecimento desse, e a gente vai vendo a profundidade que são estabelecidas com as correlações, né? É algo assim que é um caminho de estudo infinito, eu diria, né? Porque e aí você, quando você vai, começa aí a caminhar no, nesse terreno, né, da astrologia, que é outro terreno extremamente profundo e que foi hoje em dia tão banalizado, tão Exatamente. colocado para coisas tão triviais, né? Infelizmente, Precisa resgatar isso, né, Cris? Precisa exato. resgatar tudo isso de volta, né? Precisa resgatar. E é isso que eu estou fazendo nos meus estudos de astrologia. Em breve vou trazer novidades. Que É, nem porque, eu, com assim, né? Reiki, com tudo. A minha formação é ciência, eu sou pesquisadora, então eu sempre olho as coisas com esse viés, né? O raio verde da cura tem também influência aí. Sim, tem. Então, Glaucio, assim, eu sempre gostei muito desse tema, né? Eu creio que eu vou te pedir, por favor, quando você resolver dar o seu curso, quando você estiver pronta, anunciar o seu novo curso, me avisa, que eu Sim. vou divulgar também aqui para as pessoas, para os meus amigos, que eu sei que têm interesse, né? Nós estamos chegando aqui quase ao finalzinho. Eu queria até ver aqui se temos mais algum tipo de pergunta. Perguntaram o site, esse aí é Alquimia da Alma mesmo. Isso. Amigos, ao final eu vou fazer um post para quem está me vendo aqui essa live pela primeira vez. Eu sempre faço um post ao final de agradecimento, onde eu coloco as referências. Então, os contatos da Gláucia, os sites que ela citou, as referências que ela citou, né? Se vocês quiserem entrar em contato direto com ela, você também tem, né, Gláucia, um canal tanto no YouTube quanto um no Sim. Instagram, né? Aqui A no Gláucia dá Instagram. vários cursos, então vocês podem entrar em contato com ela para saber mais. E Um quero prazer. agradecer a todos pelo tempo, né, que vocês dedicaram para assistir essa live. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma, né? Queria só deixar um recado que amanhã eu vou trazer uma amiga minha também muito querida, que ela é arquiteta e ela vai falar sobre alquimia ambiental. Então ela trabalha com Feng Shui, trabalha também com essa parte energética e ela vai falar também, ela tem um livro que ela fala sobre os anjos. Então como fazer alquimia na sua casa ou em qualquer outro ambiente, Uhum. né, a partir dessas frequências. Então, Gláucia, querida, vou deixar as últimas palavras com você. Quero te agradecer também pelo seu tempo, por você ter compartilhado um pouco do seu conhecimento com a gente, que eu sei que é muitos. Também queria que você falasse um pouquinho, dá tempo, temos aí 5 minutinhos, que você também faz viagens para o Egito, que eu já estou escalada para a próxima, né? Então, fala um Sim. pouquinho, deixo para você esses minutinhos finais. Bom, concluindo, as viagens para o Egito também veio através de todas essas minhas buscas, né? A gente vai sendo levado. Fui primeira vez em 2014, e a gente sempre acha que é a primeira e única, e volta a segunda, volta a terceira. Em 2018, eu levei um grupo, por conta de todo um trabalho energético que eu também recebi, né? Recebi de uma pessoa, fui fazer a iniciação disso, e por eu ter aplicado isso lá no Egito, eu fui meio que convocada em 2018, 2017, né? Para falar, agora você tem que trazer a tua turminha aqui para fazer a tua parte em relação a isso. Então, eu fui em 2018, 2019 eu fui para a Grécia por conta de todos esses estudos mais profundos, né? Lá a gente tem o templo de Creta, que é correlacionado com o raio verde. Não fomos para lá dessa vez, mas num outro momento. E esse ano está previsto para outubro, para ir para o Egito, mas a gente não sabe, está tudo fechado, né? Mas como ainda é outubro, nós estamos assim na expectativa, vai ou não vai? Então, quem manda são eles, né? São os mestres que nos guiam, e se não for neste ano, possivelmente ano que vem, vamos ver. Vamos deixar isso fluir. Porque Estou tudo escalada, isso, tá? Estou Egito, contigo, meu tudo isso filho. tem a ver, né?
Então, no mais é isso. Os cursos, amanhã tem meditação também de quinta-feira, eu sempre faço meditação online, né? Amanhã é um dia especial relacionado a Buda. Enfim, estou desenvolvendo todos esses trabalhos de forma online para pessoas também fora de São Paulo ter acesso, as pessoas me pedem isso, e a quarentena está fazendo eu olhar mais para isso e preparar isso com maior carinho para. E vem mais coisas, né? Eu preciso mudar isso. Então, vem outro formato de curso, com mais informações, é bastante coisa. Então, a gente vai seguindo. Eu me propus assim, me rendi 100% a, através da intuição. O que, que eu sinto no coração? Isso é divino? Bora, vamos fazer. E aí a gente vai sendo guiado por conta de tudo isso. É maravilhoso. Isso traz uma alegria, um preenchimento, felicidade, tudo que já existe e que, na verdade, assim, o que, que eu quero pegar agora? Felicidade. O que, que eu quero pegar agora? Isso, porque está tudo disponível. Agora é um trabalho nosso, muito bem feito e com muito amor, para a gente receber o que, na verdade, é nosso e sempre foi, né? Todos nós temos esse direito e foi nos dado esse direito. Então, os mestres nos relembram bastante isso, os raios relembram bastante, assim como os anjos, enfim. Tá bom? Eu Eu não sei. agradeço, Cris, você e a todos aqui que tiveram, que vão ver a live depois, me coloco à disposição para dúvidas, qualquer coisa de coração. E eu só queria falar uma coisinha no final. Não sei se vocês, quem já conhece a Gláucia sabe, mas não sei se quem não conhece e viu essa live notou o timbre poderoso da voz da Gláucia. Eu tô falando isso porque a Gláucia faz umas meditações gravadas que são maravilhosas. E ela compartilha comigo as meditações. Eu adoro, viu, Gláucia? Adoro suas meditações, me conecto com elas bastante. E até queria te Obrigada. perguntar Bom, se os você feedbacks são bons. não sei se você tem um canal no Spotify também. Você tem alguma coisa no Spotify? Não tenho, não tenho, mas eu preciso me levar para isso. Tem bastante coisa minha no canal do YouTube, que é Sarra, né? É separado, Sarrah Adam, que é o meu canal do YouTube. Tem bastante coisinha já lá e tem muitas coisas também de todos os seres da Fraternidade Branca. Aos pouquinhos a gente vai completando lá, vai colocando coisas bacanas. Mas muita, meditações feitas nos cursos, todo curso que eu dou, sempre tem uma meditação que acompanha e as pessoas levam isso como um treinamento, como algo para ir trabalhando, né? Então tem um monte que eu posso também compartilhar de alguma forma. É isso aí. Pessoal, muito obrigada a todos vocês por terem nos acompanhado até aqui. Gláucia, querida, te vejo na Escola de Alquimia em breve, no nosso Em curso. breve, Em breve a gente se estamos vê. lá estudando, Estamos com lá certeza. estudando. Estamos lá. Querida, Gratidão um grande infinita. beijo para você. Fica bem. Uma ótima quarta-feira sobre a regência do raio branco, né? Raio E vamos branco, muito seguindo, bom, vamos seguindo. Vamos todos muito bom. estudando, Um vamos beijo. entrar em contato, né, com essas Isso frequências aí, tão importantes. total. Um beijo no coração de todos e vamos com fé, caminhando. Sempre. Beijos. Tchau, Sempre. Glaucia. Muito Beijo. obrigada. Tchau, Tchau, pessoal. Boa querida. noite. Tchau, boa noite, gente.